Deixa eu... Eu só acho uma foto desse homem aqui. De saque. Tem aqui. Então, vamos lá. Galera, é o seguinte. Aqui a gente vai resolver um exercício relacionado à transformação isobárica. Beleza? Compartilhar uma tela com vocês aqui. Lembrando que na transformação isobárica, a pressão é constante. Quem vai alterar é o volume e temperatura. E lembrando que volume e temperatura é diretamente proporcional. Ok? Aí a primeira pergunta que a gente tem é essa aí, ó. Essa aqui em cima, né? Essa aqui, ó, que eu vou riscar. Que ela vai falar o seguinte. Explique por que o aumento de pressão de um gás, quando aquecido a volume constante. Opa! Essa pergunta não é daqui, não. Explique por que o aumento da pressão de um gás isobárica, pressão constante. Peraí. Essa pergunta está errada. Errada para o que a gente está estudando, viu? Deixa eu só conferir um detalhe aqui. Isobárica é o volume constante. Isovolume. Essa pergunta é de isovolumétrica. Essa pergunta está errada. Beleza? Mas tem como a gente responder ela. Eu vou responder ela de todo jeito. Essa pergunta aqui, ó, é de isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. É porque na isométrica ou isovolumétrica, a gente mantém o volume constante, fixo. Tipo, por exemplo, se você tem 1 litro de volume, vai ficar 1 litro. Você vai variar aqui só pressão e temperatura. E quando você fornece energia térmica para um sistema desse, onde o volume não altera, ele é fixo, como que você aumenta a pressão? Cara, quando você fornece energia térmica para as partículas, elas vão se agitar mais. Você vai aumentar a energia cinética dessas partículas. Elas vão vibrar muito mais. Então, você aumenta a pressão. E não aumenta o volume, porque é uma transformação isométrica. Então, isso aqui ficou errado. Essa primeira pergunta deveria estar para a próxima aula. Mas não tem nada, não. Então, vamos no que nos interessa. Isobárica. Vou ver se tem mais um resto de pergunta aqui. Não, é isso aqui mesmo. Na isobárica aqui, ó, a gente tem o seguinte. Considere a seguinte transformação que acontece em uma transformação gasosa de massa M apresentando o comportamento de um gás ideal. Gás ideal que é o gás teórico, ele funciona perfeito, né? Aí você tem uma representação aí, ó. Você tem essa representação primeira, depois você tem essa. Opa, você tem essa. Beleza. Se a gente observar bem, o que ele fez aqui, ó? O que ele fez aqui, ó? Ele pegou o volume e aumentou. Ele aumentou. Ele tinha um certo volume pequenininho, ele foi e subiu esse êmbolo aqui, ó. Êmbolo, né? Levantou esse êmbolo aqui. Puxou ele. Aumentou o volume. Né? Aí, se a gente observar aqui embaixo, aqui, ó. Vou até ampliar aqui, dar um zoom. A gente tem estado inicial e estado final. Né? O que é o estado inicial? T1, P1 e V1. Estado final, T2, que é igual a 2 vezes T1, P2, que é igual a P1, e V2, que é igual a 2V1. Então, vamos analisar comigo. Se é P1, aí depois você tem P2, que é igual a P1, a pressão continua a mesma. Você falou que P2, que é a pressão 2, a pressão final é igual à pressão inicial. Só que aqui, se você observar, você tem temperatura diferente de volume. Né? A temperatura inicial
era uma temperatura final, que é T2, é o dobro do 1. Então, se a temperatura era 10, um exemplo, 300 Kelvin, quando você aumentou o volume, você foi para 600 Kelvin. E o volume que era 1, quando foi para o volume final, ele dobrou também. Então, você aumentou o volume e temperatura, com a mesma proporção. Transformação isobárica, né? Pressão constante. A pressão continua a mesma. Aí fala, o gráfico que melhor representa essa transformação é. Cara, é aquele gráfico que a gente estava trabalhando na aula anterior, que é esse aqui, ó, da letra A. Por que eu sei que ele é da letra A? Na vertical, peraí, na vertical eu tenho o quê? Volume em litro. E na horizontal eu tenho o quê? Temperatura em Kelvin. Né? E numa transformação isobárica, eu altero só pressão, desculpa, volume e temperatura, numa transformação isobárica. Ok? Então, vou mudar só aqui, ó. Então, só volume e temperatura. Lembrando que os dois é diretamente proporcional. Se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Beleza? Então, a resposta é dessa aí, letra A. Continuando. Agora aqui, que são elas, menino. Ó, em uma pressão constante, um gás é aquecido até que seu volume inicial, de 150 litros, dobre. Se sua temperatura inicial do gás era 20 graus Celsius, qual deve ser a temperatura final na escala Kelvin? Na escala Kelvin. Então vamos lá. Inicial, qual que é o volume? 150 litros. Inicial, ele falou para mim que era 150 litros. Qual que é a temperatura inicial? Ele falou para mim que era 20 graus Celsius. Final, qual que é o volume final? Ele falou que era o dobro. Que, ó, em uma pressão constante, transformação isobárica, um gás é aquecido até que seu volume inicial, de 150 litros, dobre. Então, qual que é o volume final? 300 litros. E qual que é a temperatura final? A gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque ele falou para mim a temperatura inicial, ele não te deu a temperatura final. Ele quer que você descubra a temperatura final. Então, vamos lá? Vamos. Se eu for trabalhar questão de isobárica, você tem que lembrar o seguinte: isobárica é volume inicial dividido por temperatura inicial, que é igual volume final dividido por temperatura final. Professor, você estava trabalhando com T1, T2, ou V1, V2, mesma coisa. Mesma coisa. Beleza? Então vamos substituir os dados que eu tenho? Vamos. Qual que é a temperatura qual que é o volume inicial? 150 litros. 150 litros. Vou chegar um pouquinho para o canto aqui. Qual que é a temperatura inicial? 20 graus Celsius. Professor, você não quer transformar para Kelvin, não? Podemos. 273 mais 20. Que é igual. Quanto que dá aí? Bora, Pam, Eduarda, Andrei. Fazendo. Bora, bora, bora. Aí você tem volume final, que é 300, dividido por temperatura final, que eu não sei. 273 mais 20 vai dar 293. Transformei para Kelvin. Agora eu vou fazer multiplicação cruzada aqui, ó. Isso. Obrigado, Maria. Aí logo você vai ter 150 vezes TF, 150 TF, que é igual 300 mais 273, quanto que dá aí? Faz 300 vezes 293, faz aí para mim. Quanto que dá? E aí?
Nossa, moído, menino. Quanto que dá? 87.900. 87.900. 87.900. Não 879.000. 87.900. E agora, professor? 150 que está multiplicando a temperatura final, você vai passar para o outro lado. 87.900. Faz 87.900 dividido por 150. Só que aí você coloca 8.700, 87.900, tudo junto. Não põe ponto, não. Senão vai ficar 87,9. Faz aí. Aí você vai fazer 87.000, só digita esse valor todinho e divide por 150. Quanto que vai dar a temperatura final? Se o volume aumentou, a temperatura também tem que ser alta. Então, de 293 tem que ir para um valor bem maior. E aí? R$ 586. Yes. Então vai dar 500. Opa. 586 Kelvin. Essa é a resposta. Ok? Estou respondendo mais essa questão aqui. Tranquilo. Continuando. Fala, Kaique. Levantou a mão, brother? Vou perguntar. Maria Eduarda, essa prova. Não, semana que vem não. Minha prova na outra semana ainda, na terça-feira, né? Semana que vem na outra. Mas essa matéria vai cair na prova sim. Essa matéria vai cair, calor sensível latente também, vai cair tudo. Estuda. Vai ser pedreira, ainda tem um simulado ainda. Então vai ter que assistir as aulas e revisar. Um gás, no estado 1, apresenta o volume de 14 litros. Pressão a 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for dobrada e a pressão constante? Então, se a pressão é constante, é isobárica. Então, já cancela a pressão. Então, a gente volta lá, o volume 1, temperatura 1, que é igual ao volume 2, temperatura 2. Logo, eu vou obter. Qual que é o volume 1? O volume 1 é 14. Né? Qual que é a temperatura 1? Já está em Kelvin, então é 300. Aqui, ó. Aí ele falou assim, qual será o volume do gás no estado 2 se a temperatura for dobrada? Se a temperatura é dobrada, vai para 600. E qual que é o volume? Não sei. Estou procurando. Aí eu vou fazer multiplicação cruzada. 300 vezes VF, quer dizer? 300 VF, que é igual. Quanto que é 14 vezes 600? Faz aí para mim. 14 vezes 600. 14 vezes 600. 14 vezes 600. 8.400? Só a Pâmela fez? Faz mais um aí, faz mais um aí. Vamos conferir esse trem. Bora, Eduardo. Ele aí com a mãozinha assim na foto. Cuidado aí para não doer o pescoço. 8.400. Beleza. Lembrando o seguinte, hein, galera? Se o volume dobrou, desculpe, se a temperatura dobrou, aumentou, então você vai ter que aumentar também o volume. Se a temperatura aumentou, o volume também vai aumentar. Porque na transformação isobárica, o volume e temperatura é diretamente proporcional. Beleza? Então, se você dobrou a temperatura, o volume também vai aumentar. Vamos ver se o volume vai dobrar, se ele vai para 28. Então, vou passar para cá o 300 dividido 8.400.
Então, eu tenho 8.400 dividido por 300. Quanto que dá 8.400 dividido por 300? O volume final é igual. 84 dividido por 3. Dá quanto? 28. 28 litros. Dobrou. Se a pressão dobrou, ou desculpa, a temperatura dobrou, o volume também dobrou. Então, matamos a charada, 28 litros. Qual será o volume do gás? 28 litros. Outro exercício. Eu acho que esse é o último. É o último. Vou fazer ele, tchau. Um balão contém gás oxigênio, O2, mantido sob pressão constante. Pressão constante, isobárica. Tem um volume de 10 litros a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que. Então, vamos lá. V1 dividido por T1, V2 dividido por T2. Volume 1 é 10 litros. Temperatura 1 é 27. Que eu vou ter que passar. Opa! Vou ter que passar para Kelvin. Então, é 273 mais 27. 273 mais 27 vai dar 300 K, 300 Kelvin. Que é igual. Se ele falou que o volume dobrou, foi de 10, foi para 4, foi para 20, que é o volume final. E qual que é a temperatura final? Não sei. O certo é 600, né? Vamos ver. Samuel Silva. Nunca vi esse cara na minha live. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Vou fazer 10 vezes TF e 20 vezes 300. Faz aí para mim. 10 vezes TF, 10 TF, temperatura final. 2 vezes 3 vai dar 6. Aproveito o zero do 20 e os dois zeros do 300, 6.000. Passo 10 dividido por 600, temperatura final é igual. 600 não, né? 6.000 dividido por 10. Quanto é 0 é 0, 600 dividido por 1, 600. Pronto. Isso que nem teve sofrimento. Então é isso aí, moçada. Lembrando que eu vou mandar a resolução aqui, eu não vou mandar essa primeira pergunta aqui, viu? Claro que eu também nem escrevi, digitei ela, porque ela é de isovolumétrica. Coloquei ela aí, mas está confundido, está errado. Cansado, né? Com sono, parece. Quebrado. E aí, galera? Alguma pergunta? Sim, não, não, sim. Vou mandar um print lá no grupo de vocês. Então, a aula de hoje seria isso, viu? A gente